Provavelmente você já viu ou pelo menos já escutou falar sobre os filmes Rayman com Dustin Hoffman e Uma Mente Brilhante com Russell Crowe. Nos filmes, eles representaram, respectivamente, uma pessoa com o transtorno do espectro autista e uma pessoa com esquizofrenia. Os dois personagens foram inspirados em pessoas reais, mas o que quase ninguém cita é que ambos tinham a síndrome de Savant, que é uma condição que faz com que as pessoas desenvolvam alguma habilidade extraordinária. E esse é o nosso assunto do vídeo de hoje: pessoas Savant. Olá pessoal, meu nome é Nazaré e se você chegou aqui por um acaso, este é o canal Entre Histórias e Segredos Oficial, onde eu procuro trazer fatos curiosos sobre diversos assuntos. Então sejam bem-vindos e vamos direto ao tema de hoje. O nosso cérebro ainda é uma incógnita por mais que ele seja estudado, fazendo com que algumas perguntas ainda permaneçam sem respostas em relação ao seu funcionamento. E a síndrome de Savant é um desses casos. Primeiro vamos entender o que é uma síndrome. De acordo com a Academia Médica, síndrome é um conjunto de sinais e sintomas que caracterizam uma condição, mas que não necessariamente são exclusivas de uma única doença. Ou seja, os sintomas não têm uma origem específica. No caso da síndrome de Savant, também conhecida como a síndrome do sábio, é uma condição neurológica rara que afeta tanto os homens como as mulheres, mas parece que nos homens ela é mais comum. Pessoas savants, como são chamadas, possuem habilidades excepcionais em áreas específicas, como arte, música, matemática, a própria memória ou facilidade de aprender vários idiomas. Existem vários estudos que investigam a origem dessa síndrome, mas até o momento em que gravei este vídeo, a causa exata permanece desconhecida e nem há consenso do que acontece no cérebro para uma pessoa desenvolver a síndrome de Savant. O que se sabe é que ela se manifesta em indivíduos com algum tipo de transtorno, sendo que há uma frequência maior em pessoas com o transtorno do espectro autista. E também, segundo o neurocirurgião Júlio Pereira, ela já havia sido citada na literatura científica na metade do século XVIII, quando o psiquiatra Benjamin Rush, que é conhecido como o pai da psiquiatria americana, descreveu uma habilidade excepcional de um dos seus pacientes em lidar com números. E no século XIX, em 1887, o médico John Landon Down, que identificou a síndrome de Down, descobriu 10 pessoas com savantismo. E entre essas pessoas, um garoto que conseguiu memorizar o livro O Declínio e Queda do Império Romano, chegando a recitá-lo de trás para frente. Ainda sobre o Dr. John Down, foi ele que usou o termo idiot savant, ou idiota genial, porque no século XIX o termo idiota era um termo científico utilizado para se referir às pessoas com QI abaixo de 25. Mas esse termo foi trocado em 1988 pelo termo atual por se tratar de cunho pejorativo. A síndrome de Savant, por se manifestar com mais frequência em indivíduos com autismo, como eu falei anteriormente, é comum as pessoas confundirem o savantismo com o transtorno do espectro autista, mas são coisas diferentes. Isso significa que nem todo autista é savant e nem todo savant é autista. E para não confundir as duas coisas, é preciso entender que no caso do transtorno do espectro autista, o que acontece é que uma pessoa pode ter um interesse muito grande em um determinado assunto, ela vai buscar muitas informações sobre aquele assunto e aí ela acaba dominando o tema. Então, se ela gosta de carros, ela vai saber tudo ou quase tudo sobre carros.
Se ela gosta de um determinado artista, ela vai saber tudo ou quase tudo sobre aquele artista. Se for um músico, por exemplo, ela vai conhecer suas canções, vai saber como tocá-las, entre outras coisas. Inclusive tinha, eu não sei se ainda tem, uma série na Netflix chamada Atypical, que conta a história de um rapaz chamado Sam, que é autista e que tem fixação em pinguim. E aí ele sabe tudo sobre pinguins, mas ele sabe porque ele vai buscar as informações. Já no savantismo, uma pessoa, por exemplo, pode tocar as composições de Chopin sem nunca ter estudado antes e ter escutado uma única vez. Ou seja, no transtorno do espectro autista, a pessoa tem um grande conhecimento sobre o assunto que é o seu hiperfoco. E no savantismo, a pessoa tem uma habilidade fora do comum em executar algo sem ter antes estudado sobre aquilo. Por outro lado, apesar dessas habilidades, os savants podem ter dificuldades para se comunicar, para entender o que o outro diz e para estabelecer relações emocionais e interpessoais. Outro ponto interessante é que existem dois tipos de savantismo. O primeiro é o savantismo congênito ou primário, que é a forma mais comum da síndrome e que se manifesta desde o nascimento da pessoa. O segundo é o savantismo adquirido ou secundário, que é quando a pessoa sofre alguma lesão cerebral por causa de um acidente ou um AVC, acidente vascular cerebral. E aí ela adquire habilidades, talentos que antes ela não possuía. Porém, há cientistas que são céticos em relação ao savantismo adquirido. Pelo que eu entendi, eles não sabem o que acontece, mas não estão convencidos de que o savantismo pode ser adquirido por causa de uma lesão no cérebro. E chego a questionar a condição dessas pessoas, se realmente elas possuem a síndrome de Savant. E, inclusive, colocam em xeque a qualidade dos trabalhos que elas produzem. Enfim, ainda há muito o que pesquisar sobre o assunto. Mas antes de continuar, eu já quero aproveitar o momento para pedir aquela força para o canal. Não esquece de dar um like e se inscreve para me acompanhar nas próximas histórias, tá ok? Bem, agora nós vamos ver os casos mais famosos de pessoas savant. Leslie Lenk, dos Estados Unidos, savant congênito. Nasceu em 1952 na cidade de Milwaukee, no estado Wisconsin. Uma criança prematura com diagnóstico de glaucoma, problemas na retina e paralisia cerebral, chegando a ter seus olhos removidos pelos médicos. Sua mãe biológica o entregou para adoção e então, aos 6 meses, ele foi adotado por uma enfermeira de 52 anos, chamada May Lenk. Leslie tinha problemas para comer, pois não conseguia mastigar. Só conseguiu ficar de pé aos 12 anos e aprendeu a andar aos 15. Mas aos 16 anos, ele tocou pela primeira vez o concerto número 1 de Tchaikovsky, após simplesmente ter escutado a peça uma vez na TV. Em pouco tempo, Leslie já tocava todo tipo de música, passando a dar concertos a partir de 1980 e tornou-se um dos gênios mais reconhecidos do mundo. Richard Warren, da Escócia, savant congênito. Aos 3 anos foi diagnosticado com problemas mentais de moderado a grave e também apresentava um comportamento autista considerável. Aos 6 anos, começou a desenhar, já evidenciando seu enorme talento. Aos 12, seu trabalho já era considerado um fenômeno extraordinário. Sua memória era incrível e, ao invés de usar modelos para suas pinturas, ele baseava-se nas lembranças das imagens que via na TV ou em livros. Richard teve sua primeira exposição aos 17 anos em Edimburgo. Ficou conhecido mundialmente e vendeu mais de 1000 pinturas, inclusive para figuras importantes,
como Margaret Thatcher e o Papa João Paulo II. Em 1983, um documentário sobre sua vida ganhou inúmeros prêmios, mas Richard veio a falecer em 22 de fevereiro de 2006, com 53 anos, quando perdeu a batalha para o câncer. Kim Peek, dos Estados Unidos, Savant congênito, foi o caso mais famoso dessa síndrome. O personagem de Dustin Hoffman no filme Rayman foi inspirado nele. Kim nasceu em 1951, tinha macrocefalia, circunferência do crânio maior do que o padrão e agenesia do corpo caloso. A agenesia é a ausência parcial ou completa de um órgão ou tecido. Corpo caloso é uma estrutura de substância branca localizada no centro do cérebro e que serve como uma ponte para conectar os dois hemisférios cerebrais, o direito e o esquerdo. Quando se tem agenesia do corpo caloso, significa que esta estrutura, o corpo caloso, está parcialmente ou completamente ausente. Kim não era autista. Seu QI era de 73, mas sua memória era incrível. Conseguia se lembrar de 98% dos 12 mil livros lidos e chegava a ler 2 páginas em 8 segundos, usando cada olho para ler uma página diferente. E, além disso, conseguia memorizar um livro em apenas 1 hora. Sua capacidade de armazenar informações era quase ilimitada, rendendo-lhe o apelido de Kimpurer. Também era capaz de ouvir qualquer música e tocá-la no piano, ou reconhecer o autor de inúmeras peças musicais após ouvi-las por alguns segundos. Ele tinha um calendário preciso em sua cabeça e que por isso lhe possibilitava, por meio da data de nascimento de qualquer pessoa, dizer qual foi o dia da semana em que ela nasceu e quando ela se aposentaria. Em contrapartida, Kim era uma pessoa dependente. Suas habilidades motoras eram limitadas. Mal conseguia abotoar uma camisa. Em 19 de dezembro de 2009, Kim faleceu de ataque cardíaco aos 58 anos. John Nash, dos Estados Unidos, Savant congênito. Sofria de esquizofrenia e ficou conhecido como o rei da matemática. Estudou teoria dos jogos, geometria diferencial e equações diferenciais parciais. Faleceu aos 86 anos no ano de 2015. Sua história pode ser vista no filme Uma Mente Brilhante, de 2001, com Russell Crowe. Stephen Wiltshire, do Reino Unido, Savant congênito. Stephen ficou conhecido como a câmera viva, por ser muito habilidoso em desenho. Dono de uma memória visual magnífica, é capaz de reproduzir uma imagem com precisão e detalhes parecidos com uma câmera, mesmo que tenha visto a imagem apenas uma vez. Aos 3 anos, ele recebeu o diagnóstico de autismo severo. Aos 5, começou a demonstrar interesse pelo desenho e com 8 anos passou a desenhar carros e paisagens urbanas após ele passar por um terremoto imaginário. Porém, só aos 9 anos que Stephen aprendeu a falar. E com 10 anos apenas, ele desenhou várias imagens representando os pontos turísticos de Londres. E para cada desenho que fez, ele deu uma letra, e assim denominou a sequência com todos os desenhos de alfabeto de Londres. Aos 11 anos, após um curto voo de helicóptero sobre a cidade de Londres, Stephen a desenhou com total precisão, chegando a replicar o número exato de janelas contidas nos principais edifícios. Além de Londres, também reproduziu a cidade de Tóquio, Roma, Madrid, Rio de Janeiro e outras com a mesma precisão do desenho de Londres e em telas gigantes. Escreveu livros e em 2006 inaugurou sua galeria em Londres. Daniel Tammet, da Grã-Bretanha, Savant congênito.
espectro autista e savantista, com facilidade para memorização de números, cálculos matemáticos complexos, possuindo a capacidade de memorizar o número π com 22.514 dígitos em uma semana, levando cerca de 5 horas para recitar de memória. Também tem uma grande facilidade no aprendizado de novos idiomas. Até o momento em que este vídeo foi feito, consta que ele fala 11 idiomas. Ellen Boudreau, dos Estados Unidos, savant congênito. Deficiente visual e autista, Ellen possui uma grande habilidade para a música. Também consegue dizer com precisão as horas sem precisar checar o relógio e é capaz de se mover sem esbarrar nos objetos, fazendo um barulho com a boca que lembra o mesmo barulho que os morcegos emitem, conhecido como ecolocalização. Orlando Searle, dos Estados Unidos. Savantismo adquirido. Em 15 de janeiro de 1979, quando tinha 10 anos, Orlando foi atingido por uma bola de beisebol. Passou a ter muita dor de cabeça durante muito tempo e que só foi diminuindo aos poucos com o passar do tempo. Foi aí que ele percebeu que tinha capacidade de fazer cálculos complexos de calendário. Desde o dia do acidente, ele consegue se lembrar de todos os dias da semana e do clima daqueles dias. Alonzo Clements, dos Estados Unidos. Savantismo adquirido. Alonzo nasceu em 1958 e é um escultor de animais. Sofreu uma lesão cerebral ainda na infância, o deixando com deficiência de desenvolvimento, ficando com o QI na faixa de 40 a 50. Contudo, Alonzo consegue criar com argila esculturas de quase todos os animais com muita precisão, mesmo que ele tenha visto o animal apenas de relance. Também é capaz de criar uma representação tridimensional realista a partir de desenhos, pinturas, fotografias, mesmo que tenha visto por alguns instantes. Suas obras geralmente são menores e chegam a ser concluídas em menos de 1 hora. Mas ele é mais conhecido por fazer versões em tamanho real de cavalos. Jason Padgett, dos Estados Unidos. Savantismo adquirido. Durante um assalto, ele recebeu vários chutes na cabeça. Jason sobreviveu, mas passou a sofrer com distúrbios, como o transtorno obsessivo-compulsivo, o TOC, agorafobia, que é um transtorno de ansiedade causado por medo ou aversão a lugares públicos ou de grandes espaços abertos, e depressão. Por outro lado, adquiriu a habilidade de ver matemática em tudo e aprendeu sobre a geometria fractal. Os fractais são descritos como blocos que constroem tudo que existe no universo. São figuras que se repetem para formar outras maiores. Logo, desenhar estas figuras fractais tornou-se a sua obsessão. Scott Milley, dos Estados Unidos, savantismo adquirido. Após sofrer um acidente de carro em 2015, aos 42 anos, e ficar 4 meses em coma, o vendedor Scott Milley viveu uma fase difícil no período de sua recuperação. Passou a ter ansiedade, depressão e um estranho sentimento de que ele não era mais o mesmo. Depois dessa fase, ele começou a sentir uma necessidade de pintar. Comprou tintas, pincéis e telas, mesmo sabendo que não tinha talento para as artes. Mas ao chegar em casa, veio a surpresa. Descobriu que, além do interesse desenvolvido pela pintura, agora também sabia pintar, mesmo que antes do acidente nunca tenha sequer feito um curso. Scott abandonou o emprego de vendedor e virou artista. Chegamos ao fim do nosso assunto. Todas as fontes utilizadas, inclusive das fotos, estão lá na descrição do vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado de saber um pouco sobre a síndrome de Savant, que ainda é um segredo do cérebro humano. E se vocês se emocionaram com as histórias dessas pessoas,
Compartilhe o vídeo com os amigos. Um abraço e até o próximo encontro.